Graça e paz, amados, nós estamos começando aí mais um falando sobre a graça. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o dom da fé. Nós tivemos aí semana passada as eleições, né? E não foi possível fazer as gravações, mas agora vamos dar continuidade, amados. Mas olha só que interessante. Semana passada, dia 31 de outubro, é comemorado a Reforma Protestante. Mas olha só, pensa comigo, você que está aí do outro lado. Pensa comigo aí. Se o justo vive da fé, todo mundo fala, eu vivo da fé, eu sou da fé. Mas olha só, a Bíblia diz que a lei não é da fé. Como é que você é da fé com obras da lei? Isso chama-se o quê? Hipocrisia? Essa é a hipocrisia do sistema religioso? Fala que é da fé, mas tem obras da lei? Então vamos ver hoje isso aqui, amados, sobre o dom da fé. Roda a vinheta aí. Estamos aí de volta, então abra sua Bíblia, Romanos. Olha só como é interessante isso aqui, amados. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler aqui o versículo 14. Não, vamos começar do 13. Vamos lá. Romanos 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Olha só, amados, a herança, olha que interessante aqui, não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seria herdeiro do mundo. Não foi sobre a lei. Foi sobre a justiça que vem da fé. Vamos ler o 14. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Amados, olha que interessante essa mensagem aqui, queridos. A Bíblia está falando aqui que a lei ela anulou a fé. Olha só, a promessa é inútil. A fé não tem valor. Como que eu sou da fé e pratico as obras da lei? Como que eu sou da fé e pratico as obras? A fé é inútil. A promessa foi aniquilada, amados. Está inútil, é vã a nossa fé. Por isso que é importante nós lermos um pouco mais. Porque olha só, a Bíblia diz que a lei ela não é da fé. A Bíblia também nos mostra que ninguém será justificado pelas obras da lei. Então como é que eu vou postar algo? Eu sou da fé, Reforma Protestante, a Reforma, 31 de outubro, mas se eu vivo das obras. Isso aí não faz sentido, amados. Olha só interessante, isso é o que? Hipocrisia? Será que é a hipocrisia do sistema religioso? Porque, olha só, queridos, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé já não tem valor. É inútil. Aniquilada. A fé, amados, ela anula a lei. Amados, é muito interessante você entender isso aqui. Porque o sistema religioso não vai ensinar isso. Olha só, a lei, ela opera a ira de Deus. Por que, presbítero, que a lei opera a ira? Porque aonde há a lei, há a transgressão. Aonde há a lei, há o pecado. Eles não falam assim, esse povo da graça aí diz que pode tudo, que pode pecar. Mas a Bíblia diz que aonde há a lei, que há a transgressão. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 15. Porque a lei produz a ira. Viu aí? E onde não há lei, você vê que o povo da graça vive pela fé. Eles não misturam
as alianças. Você vê muitos ministérios misturando. Mas a graça genuína mesmo, quem prega a graça genuína, não mistura lei com graça. Porque nós já entendemos, já conhecemos a revelação. Mas olha só, a lei produz a ira de Deus. E onde há lei, olha só, Matos, que interessante isso aqui, onde não há lei, não há transgressão. Querido, é importante nós entendermos que a lei não é da fé. Se você quer viver pela lei, você vai viver desagradando a Deus. Abre aí a sua Bíblia, Gálatas. Olha só, Matos. Gálatas capítulo 3. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 11. Gálatas 3, verso 11. As pessoas tentam ter um bom posicionamento correto perante de Deus. Faz jejum, isso é uma obra da lei. Vão para o monte, sacrifício, obras mortas. Tentam se justificar, ser justo perante Deus. Obras mortas, amados. Porque Cristo já fez. Cristo já justificou, já aperfeiçoou o seu povo. Então não há necessidade de você querer se aperfeiçoar para Deus. Que Cristo já te aperfeiçoou. Então saiu desse entendimento, são obras mortas. Ir no monte, jejuar, o que mais? Pagar preço, fazer campanhas. Tudo isso são obras mortas, querido. Querer ser abençoado. Mas, olha só que interessante isso aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Eu quero te afirmar uma coisa. Sistema religioso não vai ensinar isso aqui, amados. Olha só. É evidente que pela lei, ninguém será justificado. Ninguém será justificado pela lei. Essas obras da lei, amados, esses rudimentos cerimoniais, são obras mortas. Paulo chama isso aí, amados, são altivez. Paulo chama isso aí de trapo de imundícia. Isso aí, ninguém será justificado por obras da lei. Olha só, amados, Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Presbítero, o que é viver da fé? Viver da fé é eu ir ali comprar um carro pela fé. Vou comprar um carro pela fé, Deus vai me abençoar. No dia que a prestação chegar, Deus vai levantar e vai me ajudar a pagar a prestação. É isso que é viver pela fé? Não, mas isso não é viver pela fé. Você vê que o profeta Abacuque profetizou que haverá um povo. Olha só, o profeta Abacuque, o profeta menor, profetizou que haverá um povo antes da cruz. Ele falou isso antes da cruz, antes de Jesus ir ao Calvário, antes da queda de Nínive, no ano 615 a.C. Ele profetiza que haverá um povo que viverá pela fé. Que povo é esse? É os que foram justificados. Por isso que Jesus disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se tornou pecado, para que nós fôssemos justificados em Deus. Então, o profeta Abacuque profetiza que haverá um povo que viverá somente pela fé. Que povo é esse? É o justo. O justo viverá pela fé. Esses são o povo que foram justificados, amados. O que é viver pela fé? O que é viver pela fé? Viver pela fé não é você viver através de uma fé de conquista. Ah, hoje eu vou conquistar, amanhã eu vou conquistar. Não é isso, amados. Paulo fala aqui no livro que viver pela fé é você se submeter ao que Cristo fez. É você crer, é você confiar no que a palavra diz ao seu respeito. E isso é viver pela fé. Você vê aqui o contexto de Gálatas 3, você vai ver que Paulo fala da lei e fala da graça. Fala de viver pela fé e fala de viver pela lei. Viver pela lei tem as suas maldições. Tem a dupla maldição do novo pacto.
Agora, se você quer viver pela graça, você será muito mais abençoado. Porque olha só. Primeiro, a lei não é da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Viverá como? Debaixo daquela maldição do novo pacto. É só você ler o versículo 9. Então, amados, viver pela fé é você acreditar no que a palavra diz ao seu respeito. Se a palavra diz que você é reconciliado, você já foi reconciliado. Você tem que crer. Ah, eu creio. Então você está vivendo pela fé. Se a palavra diz que Deus já salvou o seu povo, você tem que crer. Porque isso é viver pela fé. A fé não é o firme fundamento das coisas que não se vê? Então, se a palavra diz que você já é um justificado, que Deus já te santificou, que Deus já te purificou, você tem que crer. Isso é viver pela fé. Presbítero, mas eu não creio. Então você está vivendo pelas obras. Então você está vivendo pela sua justiça. Você não está vivendo pela justiça de Deus. Você está trazendo a sua justiça. Você quer tentar ser salvo. Você quer tentar ser justo. Você quer tentar ser santificado. Então isso é a sua justiça. Porque a justiça de Cristo, Ele já nos justificou. Aí você tem que agora crer no que Ele fez. Crer na obra da ressurreição. Crer no tetelestai. Crer no está consumado. Quando você crê, quando você acredita que tudo está consumado, você está vivendo pela fé. Então viver pela fé não é essa fé de conquista que é pregado pelo sistema religioso maldito aí não. Não, que você entra pobre e vai sair rico. Você tem um carro velho e vai sair com um carro novo. Você anda de pé, agora você vai andar de ônibus. Você anda de ônibus, agora você vai andar de carro. Amados, a fé que Paulo fala é você crer no que Cristo fez. É você crer na palavra, no que a palavra diz ao seu respeito. Isso é viver pela fé. Aí você vê as pessoas postam, eu vivo pela fé. 31 de outubro, o justo viverá da fé. Mas tem obras, tem mistura. Ou é da lei, ou é da graça, amados. Não pode misturar, queridos. Ou é fé, ou não é. Porque a lei, ela anula a sua fé. Olha só, amados. Deixa eu ler aqui um versículo aqui. Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler aqui o capítulo 6, versículo 6. Hebreus 11. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Amado, se sem fé é impossível agradar a Deus, você quer agradar a Deus pelas obras da lei? Porque a Bíblia, nós acabamos de ler que a lei não é da fé. Então, se você vir pela lei, primeiro que você não está agradando. Segundo, que você não será justificado. E o apóstolo Paulo chama isso de trapo de imundícia, mas justiça própria. Por isso, queridos, que é importante que nós lemos a palavra. Comece a ler a palavra. Comece a estudar esse evangelho, amados. O evangelho da graça. Esse é o evangelho que evidencia 100% o Cristo ressuscitado. Não crê na Bíblia fechada. Muitas pessoas creem na Bíblia fechada. Crê na palavra? Creio, mas a palavra está fechada. Quando você abre, aí eu não creio não, presbítero. Abriu a Bíblia, eu já não creio. Então se você abre uma Bíblia, se você vai lá para as epístolas apostólica, se você vai lá para as epístolas paulina, não fica nenhum pastor dentro da igreja. Porque eles não creem na palavra, amados. É importante que você creia. É importante que você viva pela fé. Amém, amados? Então eu quero agradecer vocês aí que estão assistindo. Fique na paz. Sábado que vem nós estamos de volta aí com mais um projeto da Nova Semear. Amém?